Gente, apareci para mais um videozinho. Isso porque eu pedi para não fazer barulho. E hoje eu vou falar sobre a saia plissada. Eu falo saia, mas saia e vestido, tá bom? Porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e aí teve uma enxurrada de perguntas sobre como lavar, como passar, qual o melhor tecido e quem pode usar, quem não pode usar. Nossa Senhora! Vamos lá, vamos lá! Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, eu fiz até, se vocês me virem olhando pra baixo, eu fiz uma colinha ali pra não esquecer de nada, tá? Se você não comprou uma saia plissada e tem vontade de comprar, pode investir na saia plissada, porque ela continua aí, é uma das fortes apostas para as próximas estações, tá bom? Então, se você tem vontade de investir e não comprou ainda, pode comprar sem medo. Inclusive, agora no inverno, com bota, elas estão bombando, lindíssimas, cada look mais divo que o outro, tá? Vamos lá, me perguntaram sobre os melhores tecidos para saia plissada. Bom, eu vou falar de mim, tá? Na realidade, nós temos uma gama grande de tecidos, mas eu vou falar os tecidos que eu gosto e o motivo pelo qual eu gosto deles, tá? Eu gosto da malha, e mesmo que seja a malha fria, que seja liganete, ou que seja, né, a malha convencional, digamos assim, e eu gosto muito do lurex, que tá também super em alta, então é uma boa aposta. Por que que eu gosto desses tecidos? Porque não precisa passar, meus amores, porque não vai amassar, não amarrota tanto, é mais fácil de se lidar. Porque aí nós temos a organza, nós temos esses tecidos que são mais encorpados, que são meio que engomados. Nós temos também a seda e o cetim, que seria a minha segunda ou terceira opção, digamos assim. E a organza exterminada. Eu acho que eu não compraria uma saia ou um vestido plissado de organza, tá? Pelo trabalho que dá na hora de passar, enfim. Mas os meus queridinhos são as malhas e o lurex, tá bom? Os outros tecidos eu já não gosto tanto. Não que eu talvez não compre, mas não seriam as minhas apostas principais, tá? Aí me perguntaram também com relação ao tipo de como lavar a saia. Então, a melhor forma de se lavar a saia é lavar na mão. Sim, né? Em pleno século XXI e tudo mais, a gente lava a saia na mão, mas você põe ela de molho lá, esfrega de leve. Se você não quiser lavar na mão, fala, não, eu vou pôr a saia na máquina, então são duas coisas básicas que vocês têm que lembrar. Não lavar com água quente e colocar naquele saquinho. Sabe aquele saquinho que a gente põe em peça íntima, que a gente põe, né, para não pegar muito pelo na roupa? Essa é uma opção muito bacana também. E, se possível, tirar ela antes de centrifugar. Aí você tira, deixa ela escorrendo um pouquinho lá, né, no cantinho, e depois você vai pendurar. Na hora de pendurar, independente de como você lavou a saia, depois ela tá bem escorrida, é legal que se pendure pela pontinha dela em cima, pelo cós em cima, com 2 pregadores, um de cada lado, ou naquele cabide que tem esse pregadorzinho nas laterais, tá bom? Porque aí ela vai ficar bem retinha para baixo e vai facilitar também na hora de passar, tá? Inclusive, para guardar, a melhor forma de guardar a saia no guarda-roupa também é esse cabide que tem esse pregadorzinho lateral, tá bom? Na hora de passar, se a sua saia for uma malha, se for um tecido que não amasse tanto, mas que mesmo assim você quer dar uma passadinha, você tem a opção de secar ela com secador de longe, tá? Deixa ela penduradinha e vai passando o secador. Ah, não, eu comprei uma saia que ela precisa ser passada, não tem como. Então você vai abrir ela na tábua de passar, vai deixá-la bem lisinha, né? E aí você vai borrifando lá alguma coisa e vai passando o ferro levemente, nada de passar o ferro com muita força para não desmanchar muito, né, as marcações dela, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, gente, sempre a roupa, ela sempre vem com a etiquetinha de indicação de como lavar e como passar dentro. Geralmente, eu arranco esse negócio, eu arranco essa etiqueta,
Mas é interessante que se olhe, porque dependendo do tipo do material, para saber quantos graus pode pôr o ferro, né, em qual temperatura, enfim, tá bom? Então é bem interessante olhar isso aí. Eu não confesso que eu não olho não, mas se você puder, você olhe. Então essas são as maneiras mais fáceis de se cuidar de um plissado da saia ou do vestido, sem que você detone ele, tá bom? Agora vamos para a enxurrada de perguntas. A maioria das pessoas questionou que a saia plissada deixa o quadril um pouco maior. Então, deixa sim, mas é uma opção, é uma escolha. É como eu tô falando, eu sei que deixa um pouco maior, então eu tento comprar os tecidos que valorizam mais esse fato de dar mais caimento, ser mais fluido, né, e de não me deixar tão maior. Mas se eu também tiver que usar uma que me deixe com o quadril maior, com a barriguinha um pouquinho maior, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Não tenho problema nenhum, tá? Mas aí vão as dicas. Por exemplo, se você... eu já falei do tecido, né? Que então, assim, correr dos tecidos mais encorpados. Saia plissada, gente, geralmente é o seguinte. Se ela for de tule, de organza, desses tecidos que precisa de mais de uma camada para que a saia não fique transparente, que a peça não fique transparente, então, tendenciosamente, elas vão dar mais volume. Então, você também, na hora de escolher, na hora de olhar, preste atenção nesse detalhe, se ela tem forro, se não tem, porque quanto mais tecido, maior, né, mais grosso fica a peça e maior a gente vai parecer. Então, é uma coisa para se observar também. Uma outra coisa que eu acho bacana é o seguinte, é um truque assim que eu acho que serve para quase todas as possibilidades, para dar uma disfarçadinha no quadril, que é uma peça jogada por cima, um casaco, uma jaqueta, um colete, um cardigan, uma camisa, sabe? E que ela venha um pouquinho abaixo da cintura, que ela venha mais ou menos no meio do quadril, porque aí vai ficar mais retinho, não vai ficar assim com aquele, sabe, dando aquela amplitude no nosso quadril. Vai ficar uma coisa mais reta. Então dá uma disfarçada também. Mas é fato que a saia plissada, como ela é um modelo que já não é um modelo jamais assim, às vezes é invasê, mais godezinho, então assim, já dá uma aumentada no quadril, e aí dependendo do tipo do tecido também vai dar, então não tem como fugir muito desse fator, tá? O que a gente tem que fazer são observar essas coisas que eu falei, escolha do tecido, a cor também influencia, a gente sabe que cores escuras, né, a gente parece um pouquinho mais magra, um pouquinho menor, e tentar jogar alguma coisa ou até uma amarração, de repente, né, de como você amarra alguma coisa, uma jaqueta, alguma coisa na cintura também dá essa quebrada aí, tá bom? Mas assim, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso e imaginar, se o quadril tá muito grande, né, tá muito volumoso, se você colocar uma peça em cima muito justa, o quadril vai se destacar mais, tá? Se você colocar uma coisa mais solta em cima ou uma peça, né, uma terceira peça um pouquinho mais aqui na altura do quadril, também vai dar uma disfarçadinha a mais, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar, meus amores, bem resumidinho, tá? Para vocês, e qualquer dúvida pode perguntar se eu esqueci de falar alguma coisa, podem deixar perguntinhas aqui que eu respondo, tá bom? Se você gostou, curte este vídeo, compartilhe, comente, para que eu possa entender que vocês estão gostando e que eu faça mais vídeos para vocês, tá bom? Beijos e até mais!